Estudo Salmos aleatórios, Salmos 33, versículo 4 e 5, parte 3. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A piedade cristã, que é o serviço de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, segue o caráter da palavra de Deus, que é reta. Reto é o caminho que o justo busca viver com Deus. E os benefícios, Salmo 103, 2, da retidão, são obras fiéis ao caráter divino. As virtudes do Espírito de Deus são excelentes à alma do homem remido. Adornam sua vida e capacitam a serem testemunhas de Jesus aqui na terra. O justo goza de manjares escondidos, Apocalipse 2,17, nesses últimos dias. Muitos estão se alimentando da intimidade mais profunda que está longe do que os outros entendem ainda rasamente. Promessa da antiga aliança que, apesar de anunciadas no aspecto terreno, a base é do reino espiritual, Deuteronômio 28. E que tudo que se perdeu na queda desventura o homem pela falta de sua presença. E esta aliança que foi firmada no Monte Horebe foi renovada e ampliada, Deuteronômio 29. O Senhor quer proporcionar um pertencimento real e verdadeiro ao homem remido. Deuteronômio 29, 12 e 13. Renovada ainda mais, infinitamente mais e com esclarecimento, pois a nova aliança em Cristo é para todos os homens, testificando a promessa a Abraão, principalmente para os que perseveram nos últimos dias. A palavra do Senhor é atemporal, não está presa ao tempo ou espaço. É soberana, porém, guiada por quem a estabeleceu para o bem do homem, que se arrepende e vive a novidade de vida, que é a nova criatura em Cristo. E falando de evangelho genuíno, a palavra do Senhor produz na vida de quem vive ou a recebe obras dignas de arrependimento, base do evangelho que é anunciado por João Batista, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3, 2, precursor de Cristo que testificou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 4, 17. As virtudes de Cristo, sentimento verdadeiro que foi vivido e anunciado em milagres, prodígios, maravilhas e poderosas palavras que até rabinos da lei reconheceram, João 3,2, e daqueles que andavam e aprenderam diretamente com ele, Lucas 24,19. Verdadeiro sentimento que houve em Cristo de fazer a vontade de Deus. Devemos absorver a mentalidade de Cristo de humildade, serviço e autossacrifício, posicionando-se como servo, ainda que adotados como filhos. Essas virtudes adentram na vida dos que aceitam o sacrifício que Jesus fez para lavar a alma do pecador de seus pecados. A humanidade está destituída da glória de Deus, Romanos 3, 23 ao 26. O povo de Deus do tempo da lei de Jesus e até os dias de hoje, independente da condição social ou educacional, foram educados didática e espiritualmente desde que nascem. São apresentados a Deus e no desenvolvimento da vida aprendem a amar a Deus, sua palavra, de forma prática para experimentar os manjares eternos. Assimilar ou viver essas virtudes de Deus não dependem não dependem de educação secular, pois não era assim, nem espiritual pelo caminho largo, mas pelo vivo caminho, Hebreus 10, 20. Pescadores ou menos favorecidos
cognitivamente e de entendimento, receberam o mesmo manjar espiritual e foram as escrituras que formaram e desenvolveram sua educação. Sejam leigos ou doutores, todos tiveram iguais desafios espirituais. No versículo 5 fala que Deus ama a justiça e o juízo. É preciso se aprofundar no conhecimento de Deus, porque o assunto justiça e juízo é mais profundo que se pensa. Na justiça e no juízo se manifesta amor de Deus pelos justos e que pelo compromisso com a sua palavra, Deus é longânimo, paciente e misericordioso para com os injustos, não querendo que se percam na injustiça que praticam ou vivem ou apoiam. Justiça é bem mais que separar justos de injustos. O prazer de Deus é destacar e premiar os vencedores, verdadeiramente os que se esforçam por fé e produzem obras dignas de arrependimento confessado publicamente e vivido, honrando e respeitando a graça de Deus, que é maravilhosa dádiva ao nosso favor. Justiça de Deus é ser poderoso e soberano como Ele é, e ainda assim criar um ser livre para escolhas, mesmo cedendo condições espirituais que provêm dele mesmo. Estabelecer um dia de juízo e ainda assim providenciar um sacrifício único, perfeito e eficaz para remir o pecador que não o procura, que precisa ser despertado e não se importa com a própria alma, e cuida dos que adentram ou adentrarão no reino de Deus, desde já aqui declarado cidadão dos céus por Deus, no Salmo 24. A justiça de Deus, que é amor, o juízo apenas o resultado ruim da escolha ruim, deixa o homem sem desculpas, e que a oportunidade foi dada graciosamente, enquanto procurou a ilusão e a desventura. Afastou-se ainda mais e erroneamente andou sem Deus. Que possamos escolher a Deus, sua justiça, buscá-lo e entender seus desígnios, onde o juízo é para os injustos, que todo homem está propenso pela carne a não só praticar injustiça, como apoiar por um interesse ou cômodo viver social e retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para a preservação da vida. Hebreus 10, 39. A terra está cheia da bondade do Senhor, pois o ambiente espiritual ainda é para a vida e salvação, mas em breve será para juízo e julgamento. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém.